mais uma representação da ampola de raio-x, material vidropirex, rotor, material cobre, anódio giratório tungstênio ou uma liga de tungstênio-rênio, o ponto focal ou a pista focal, que é onde ocorre o choque de elétrons, tem que ser de tungstênio. Nessa imagem está aqui representado escrito alvo, tá? É onde ocorre o choque dos elétrons. E o catódio. O catódio tem seus filamentos helicoidais também de tungstênio. E a concavidade aqui, ó, está escrito capa focalizadora, que também pode ser um copo raso ou coletor eletrônico, que é tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes. Anódio pode ser de dois tipos, o fixo, que também é chamado de estacionário, e tem o giratório. Então, o fixo, como ele funciona? Ele tem o corpo de cobre e o ponto de impacto de elétrons, que é denominado ponto focal, feito de tungstênio. Tá? Então, ele só tem um ponto, só vai ocorrer choque de elétrons sempre no mesmo lugar. Então, esse local que ocorre o choque de elétrons é denominado ponto focal. Porque no anódio giratório, como ele gira, pode ocorrer esse choque de elétrons em vários locais. Então, a gente chama de pista focal, tá? Então, no anódio fixo é ponto focal, no anódio giratório é pista focal. A associação do tungstênio ao cobre resulta em uma alta condutividade térmica que dissipa muito bem o calor gerado na produção dos raios-x. Então, por que o corpo do anódio fixo é feito de cobre? Porque cobre é um material resistente ao calor, porque o cobre resulta em alta condutividade térmica, que é a mesma coisa que está dizendo que ele é resistente ao calor. Então, como eu sempre falo, os materiais de um tubo de raio-x sempre vai ser escolhido porque tem alta condutividade térmica, ou seja, porque é resistente ao calor, porque é gerado muito calor na produção dos raios-x. O anódio giratório é um disco feito atualmente de uma liga de tungstênio-rênio com alguns milímetros de espessura de diâmetro de 70 a 200 milímetros, fixa-se a um eixo de molibdênio ou cobre. Em um anódio giratório, o ponto de impacto dos elétrons é denominado pista focal. Quanto maior o diâmetro do anódio, maior será a pista focal e melhor a distribuição de calor pelo anódio, que facilita o seu resfriamento. Então, quanto maior o prato disco do anódio, maior vai ser essa pista focal, e quanto maior for essa pista focal, melhor vai ser para a dissipação de calor, porque o calor vai ter uma área maior para se distribuir e assim o resfriamento acontece com mais facilidade. Aí nós temos duas imagens do anódio fixo, que é esse aqui de cima, da letra A. Ele é de cobre e a parte onde vai ocorrer o choque de elétrons, pista focal no giratório. Ponto focal, então aqui, ó, corpo de cobre, ponto focal de tungstênio. Já no anódio giratório, o rotor de cobre, o eixo que fixa molibdênio, o prato todo, uma liga de tungstênio-rênio, e aqui é onde é a pista focal, tungstênio, onde vai ocorrer o choque de elétrons. Aqui mostrando o cátodo com os dois filamentos, o foco fino, o foco grosso, os dois filamentos, e onde ocorre o choque de elétrons, ó. Na pista focal, tá vendo? Tem até uma corzinha diferente, é onde é a pista focal do anódio giratório. E agora eu quero que vocês se atentem que tanto o fixo quanto o giratório, eles não são retos, eles possuem uma inclinação, ó. Olha, esse aqui está muito bem, dando para visualizar muito bem essa angulação. E essa angulação se chama ângulo do anódio. E esse ângulo do anódio, a gente vai falar já em breve dele. Tá? Ele tem um limite, não pode ser menor do que 15 graus.